terceiro ano. Vamos trabalhar agora a semana 2, né, com conceito, né, envolvendo circuitos elétricos. Não foge muito do que a gente trabalhou na semana 1, não. A gente trabalhou com corrente elétrica. Só que aqui a gente vai focar um pouquinho mais em termos de potencial elétrico. E a gente vai ver o circuito que a gente vai analisar aqui é um circuito bem simples. E esse circuito, né, de primeira mão que a gente vai analisar é um circuito, né, em série. Porque existem circuitos em série, circuitos em paralelo, circuitos mistos, né, que envolvem, né, tanto uma ligação em série como uma ligação em paralelo. Tá. Vamos entender, né, como que se dá nesse movimento de circuito, o que eu preciso para ter isso? Eu preciso ter que ter um gerador, né? Aí eu dou um exemplo aqui, pilhas, baterias, etc. Né? E com isso, né, que eu expliquei na última aula, né, você tem uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial propicia, né, um fluxo de corrente elétrica, né? E a gente tem, por exemplo, uma bateria, né, os polos positivo e o polo negativo, né? E o sentido, né, convencional da carga elétrica, né, do fluxo dos elétrons, né, que é do potencial maior para o potencial menor, partindo, né, do polo positivo até o polo negativo, né? Como é que eu calculo a diferença de potencial? A diferença de potencial, gente, ela é mais tranquila que vocês, para vocês terem noção, do que campo elétrico. Quando eu estou trabalhando com diferença de potencial, né, eu estou trabalhando com grandezas escalares. Essas grandezas escalares, elas são muito mais fáceis. Eu não preciso decompor os valores, né? Quando em campo elétrico, eu preciso decompor os valores para achar um determinado valor de uma carga elétrica em movimento. Aqui não. Aqui é muito mais fácil matematicamente falando. Então, a equação que eu vou utilizar aqui, ó, é essa aqui, ó. Diferença de potencial entre A e B é igual ao trabalho realizado entre o potencial de A até B sobre uma carga elétrica, né? Por que coloca A e B, né? Porque os pontos que ele está analisando, eu posso chamar aqui esse ponto aqui de A, né? E, por exemplo, posso chamar esse ponto de B. Aí te perguntar, né, qual é o trabalho realizado desse ponto A até o ponto B, né? Dividido pela carga. Isso vai me dar o quê? Né? Uma diferença de potencial. É isso que ele quer saber. Então, aqui nós temos aqui só um exemplo de como é que se dá uma representação esquemática, né? De uma diferença de potencial, né? Uma barreira de circuito, né? Que eles chamam também. Aqui é como se fosse uma pilha, né? Eu tenho um lado positivo e aqui eu tenho um lado negativo. E aqui embaixo eu tenho uma representação esquemática de um circuito, né, elétrico. Aí eu tenho a chave aberta e tenho a chave fechada. Se a gente voltar na simulação que eu trabalhei com vocês na correção da semana 1, vocês vão observar muito bem isso. Aqui eu tenho aqui, né, um gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria ou uma fonte na sua residência, né? E aqui eu tenho o circuito que está aberto, né? Quando esse circuito está aberto, vocês vão observar que não passa nenhum fluxo de corrente elétrica. E quando o circuito está fechado, a gente observa, né, que o movimento de fluxos elétricos, né? E esse aqui a gente pode observar que é um sentido convencional que ele está fazendo aqui, ó. Porque está partindo do polo positivo até o polo negativo, que é isso, potencial maior para o potencial menor. Voltando lá para o desenho do fluxograma, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, circuito aberto, o que a gente observa? Não está passando corrente nenhuma. Se eu fechar esse circuito, aqui agora, a gente observa, né, que está passando a corrente. Só que esse movimento que eu tenho aqui é o sentido real, né, os elétrons, né, partindo do polo negativo até o polo positivo, que é o que realmente acontece. Né? Mas no sentido convencional, vocês vão observar que parte do polo positivo até o polo negativo. Tá? É isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Tá vendo? Mudou o fluxo. Tá? E isso faz com que uma lâmpada acenda. Tá? Essa diferença de potencial. Ok? Então, relembrando, gente. Sentido real é os elétrons. Você vai analisar o sentido do movimento dos elétrons. Né? Aí vai sair do polo negativo para o polo positivo, né? Do potencial menor para o potencial maior. Né? E ele vai ter um sentido contrário ao campo elétrico. Quando se trata de sentido convencional, né? O que está acontecendo aqui, ó,
sai do potencial maior para o potencial menor. Então, nesse caso, a força elétrica que é gerada aqui, ó, ela terá o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Então, voltando o desenho aqui, é isso que mostra esse esqueminha aqui. Bom, vamos lá para as questões. Atividade aqui, ó, FUVEST. Essa aqui, gente, eu vou falar ela verbalmente, é uma questão bem grande, eu acho que não preciso jogar ela do outro lado, não. As questões mais de cálculo eu vou jogar lá. FUVEST, na década de 1780, um médico italiano chamado Luigi Galvani realizou algumas observações, utilizando rãs recentemente dissecadas. Em um de seus experimentos, Galvani tocou 2 pontos da musculatura de uma rã, com 2 arcos de metais diferentes, que estavam em contato entre si, observando uma contração dos músculos conforme mostra a figura. Então tem aqui, ó, né, um arco de ferro, né, e aqui eu tenho um arco de cobre. E ele observou, né, a contração muscular, né, da perna dessa rã aqui. Interpretando essa observação com esses conhecimentos atuais, pode dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais. Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento da pilha. Considerando essas informações, foram feitas as seguintes afirmações. Devido à diferença de potencial entre os 2 metais que estão em contato entre si e em contato com a solução salina da perna da rã, surge uma corrente elétrica. Sim, como eu tenho uma diferença de potencial aqui, obviamente isso vai gerar uma corrente elétrica. E também, né, a questão, né, de soluções iônicas também a gente sabe muito bem que isso também propicia a geração de corrente elétrica. É igualzinho o sal. Quando você joga o sal dentro da água e você, né, faz a mistura de diluição lá, o que acontece? Né? O sal é NaCl, cloreto de sódio. Né? O cloro tem uma carga oposta, né, ao sódio. E isso, né, como um é positivo e o outro é negativo, isso também propicia o que? Uma diferença de potencial. Isso gera corrente elétrica também. Nos metais, a corrente elétrica consiste de um fluxo de elétrons. Sim, todos os metais consistem em fluxo de elétrons, desde que você crie uma condição para isso, né? Uma diferença de potencial. Nos músculos da rã há um fluxo de íons associado ao movimento de contração. Fluxo de íons, né, eu acabei de falar, né, a propriedade do cloro e do sódio. Como eles têm diferença de potencial, isso propicia também, né, uma corrente elétrica que propicia o movimento de contração. Então, se você analisar, né, todas as opções aqui estão corretas, né, a 1, 2 e 3. Então, a opção correta seria a letra E de escola. Vocês podem marcar aí. Vamos para a questão 2, que ela já envolve cálculo. Vamos analisar ela aqui, ó. O que a questão 2 fala? Ó, suponha que o estudante em laboratório precisa ligar uma lâmpada que funcione com 9 volts. Ele possui 8 pilhas de 1,5 volts cada. Quantas pilhas ele deve utilizar para a sua montagem? É muito simples, gente. A gente, quando está falando de diferença de potencial ou tensão, né? A gente tem que entender que a gente está trabalhando em série, né? E é uma grandeza escalar. Então, se eu somar, né? Juntar essas pilhas, é só a gente entender que é só somar, adicionar esses valores. Se eu tenho 2 pilhas, então eu vou ter 3 volts, né? 3 pilhas, 4,5, 4 pilhas, 6 volts e assim por diante, né? Se trata de um somatório. Então, se ele te afirmou aqui que tem uma lâmpada de 9 volts, né? E tem pilhas de 1,5 volts, basta eu pegar este valor aqui de 9 volts e fazer divisão por 1,5. Aí eu vou obter o quê?
né? Só fazer a divisão aqui, ó. 9 dividido por 1,5. Se eu pegar este valor aqui, ó, é uma coisa que muitos alunos reclamam com dízima, né? Só fazer o seguinte, gente. Sempre oriento os alunos a fazer o seguinte. Como tem uma casa depois da vírgula aqui, ó, vocês vão sumir com essa vírgula aqui. Né? Aí fica 15, né? E vai acrescentar um zero aqui do outro lado aqui, ó. Fica 90. Se tivesse duas casas depois da vírgula, vocês tinham que acrescentar 2 zeros aqui. E assim sucessivamente. Então, vocês vão fazer o seguinte. 90 dividido por 15 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 5, 30, né? Eleva a 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 90. Então, fecha. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Que a quantidade de pilhas que eu preciso são 6. Então, são 6 pilhas para poder acender, né, essa lâmpada de 9 volts. Então, tá aí a resposta. Faça um desenho esquemático mostrando como foram ligadas essas pilhas para obter a tensão necessária. Tá. As pilhas, né, os desenhos vocês podem fazer da seguinte forma. Tá? Deixa eu ver um desenho aqui da própria apostila, para não fugir muito. Olha um exemplo que ele deu para vocês aqui, ó. Polo negativo, né, e polo positivo. Vou pegar o mesmo raciocínio aqui, ó. Poderia ser diferente? Poderia, não tem nada a ver, não. Aqui, ó, só para não confundir muito vocês, ó. Negativo, positivo. Então, eu vou interligar. São quantas pilhas? São 6. Eu vou interligar 6 pilhas aqui, ó. Tá? O desenho vai ficar mais ou menos. Por enquanto, nós estamos em 4 pilhas. Agora nós estamos inteirando 6. Então, aí a gente faz, né, os polos, né, aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Aí vamos supor que você queira demonstrar como é que é o circuito. Como é que ficaria? A gente vai interligar aqui, ó. Né? A gente pode pegar um circuito igualzinho tá aqui, ó. Tá? A lâmpada. Se fosse a lâmpada, só para ter uma noção. O circuito ficaria assim. Se fosse sentido convencional, né, a gente observa que sai do polo positivo e vai ao polo negativo. Tá? Esse aqui seria o sentido convencional. Ok? Sentido convencional. Bom, é isso mais ou menos que ele quer que vocês fizessem. Queria que vocês fizessem. Como cada um tem 1,5 volts, né? Se você fizer a soma aqui, é um somatório, né? Das lâmpadas, você vai obter aí, né? 9 volts, o que ele pretendia mesmo para estar acendendo essa lâmpada. Ótimo. Vou voltar à questão aqui embaixo. Agora, questão 3 do Cefet, de Santa Catarina. O chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente.
Para resolver esse problema, fechamos um pouco a torneira. Com esse procedimento, estamos. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer, né, gente? Quando o chuveiro não está aquecendo muito bem. Né? O que você faz? Diminuir a resistência elétrica do chuveiro? Você não vai fazer isso, é impossível, né? Principalmente tomando banho, né? Diminuindo a corrente elétrica que atravessa no chuveiro? Também não tem como. Diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo? Sim, é isso que você faz. A partir do momento que você fecha um pouquinho a torneira, o volume de água que está passando naquele fluxo ali diminui. Então, teoricamente, né, você diminui a massa sob intervalo de tempo. Então, essa quantidade de água menor, né, a resistência vai ter uma eficiência maior sobre ela. E isso vai aquecer a água com mais intensidade. Então, a opção correta seria a letra C de casa. Tá? Tem muito o que falar aqui não. Pronto, gente, essa é a correção de semana 2. Espero vocês até a correção de semana 3. Bons estudos e até mais.